boa tarde a todos. Mais uma vez aqui reunidos para continuarmos o nosso estudo sobre o livro de Apocalipse, o livro da Revelação. Ontem nós estávamos falando sobre a expectativa que há do arrebatamento da igreja. Então, o que é a igreja invisível, né, de Jesus Cristo, que é formada por todos os cristãos nascidos de novo em toda a face da terra, espera? O que essa igreja está esperando? Ela espera o quê? O encontro com o seu cabeça, o cabeça do corpo de Cristo, formado por essa igreja invisível, o cabeça Cristo Jesus. Então, nós estamos esperando esse que vem nos buscar e nos levar para a casa que ele preparou. Segundo o versículo que nós lemos ontem, né? Vamos reler hoje, João 14, 1-3, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo espera esse momento. Mas nós olhando também para o chamado povo de Deus, que é Israel. O que Israel está esperando? Será que ele espera Jesus Cristo da mesma maneira que a igreja espera? Não. Israel está ainda esperando o Messias prometido. E o que Israel, a expectativa de Israel é que o Messias venha para implantar o reino aqui na terra. Então, a esperança de Israel como nação é diferente da expectativa ou da espera da igreja. A igreja espera ir para a casa do Senhor, ser arrebatada aqui da terra e ir para os céus. Já Israel espera a implantação do reino aqui na terra, né? Nós não podemos esquecer essa diferença. Israel, ele ainda é o povo de Deus, né? Não podemos nos esquecer disso. Lá em Gênesis 12, versículos 2-3, está escrito assim: Deus fazendo uma promessa para Abraão. E ali está escrito assim: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando Deus formou Israel, porque nós podemos até pegar uma figura, né? Quando Israel, aquela família de Jacó foi para o Egito, Israel, né? Foi para o Egito, e lá ele, na época de José, e começou a viver ali, era uma família de 80 e tantas pessoas. Mas após 400 anos ali, e a parte, depois do tempo que eles ficaram ainda como num regime de escravidão, foram 400 anos. Então, o Egito ali, na realidade, ele serviu como um útero, né, para formar o povo de Israel, a nação de Israel. Quando eles saíram, eles eram praticamente 3 milhões de pessoas. Então, Deus usou ali
aquele momento, aquele período da história para formar, né, o que viria a ser a nação de Israel. A descendência de Abraão, né, formando essa nação. E essa nação é o povo de Deus. E quando Deus formou ali Israel, ele tinha um propósito, existia um propósito principal, é que essa nação fosse um reino de sacerdotes para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Para quê? Para que eles testemunhassem, né? E as nações se convertessem a Deus através de Israel. Agora, o que aconteceu? Depois dos reinados de Davi e Salomão, os israelitas não foram fiéis a essa aliança. E aí nós lemos e vamos lendo a história na Bíblia, os relatos, né? E também os relatos dos profetas, nós vamos vendo que Deus os disciplinou. E o que aconteceu? Resultou ali na escravidão do povo, eles foram levados primeiro para o exílio assírio, depois para o exílio babilônico, e eles ficaram dispersos, né, no mundo que se conhecia. Praticamente não mais existia uma nação. Depois aconteceu uma volta de uns tantos, mas daí eles entraram também sob o domínio de Roma e nunca mais foram o que teriam que ser, o que pretendiam ser. E nós vemos, né, pelo relato dos profetas, que eles já haviam profetizado, eles advertiam a nação há muitos e muitos anos sobre o que aconteceria, sobre as consequências das atitudes do povo como nação. Mas sempre que eles apresentavam, né, o que iria acontecer, o castigo que viria sobre a nação, também eles acrescentavam que a nação de Israel seria redimida e restaurada à sua glória do passado por meio da vinda do Messias. Então, quando Jesus Cristo veio pela primeira vez, muitos em Israel estavam procurando essa redenção. Mas nós vimos ali o quê? Que Jesus, como Messias, ele foi rejeitado e foi morto. Então, as profecias do Antigo Testamento, se eles houvessem mesmo, não diria crido, mas levado, né, a sério, entendido as profecias do Antigo Testamento, teriam entendido exatamente para Jesus como Messias. Eu sei que, pelo relato bíblico, nós vemos que muitos judeus creram que Jesus era o Messias, de quem os profetas falaram, aos seus próprios discípulos e outros mais que foram se acrescentando na sua época, né, do seu ministério. Então, mas a grande maioria, e principalmente os líderes, né, da nação, o rejeitou. Tanto os que habitavam ali naquele local da Palestina, tanto quanto os judeus que estavam dispersos pelo mundo, né, que haviam sido levados como escravos e estavam em outras nações. Quando nós lemos lá o Evangelho de João 1, versículo 11, João escreve assim que o verbo, né, a palavra, Jesus, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Isto é, Jesus não foi aceito como o Messias por seus compatriotas judeus. Agora, houve aqueles que creram. Então,
em João 1, 12 e 13 está escrito assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. A gente até entende, né? Os judeus, eles estavam esperando, muitos esperavam mesmo, ou diria quase a totalidade, esperavam um Messias militarizado, alguém que fosse parecido com o rei Davi, né? Um grande líder, né? Inclusive um líder militar, e que lideraria o povo contra os seus opressores. Ali naquele momento, quando Jesus começou o seu ministério, Roma era o opressor de momento. Mas eles não esperavam, né, um Messias cuja mensagem está ali escrito em Mateus 5,44. Está escrito assim: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, se eles esperavam alguém militarizado que viria com braço forte, eles não entenderam a mensagem, né? E rejeitaram o Messias, rejeitaram Jesus Cristo como Messias. Mas durante a história, nós vamos vendo a história do povo de Israel e nós notamos que Deus sempre guardou, manteve o seu povo, né? Começou no Egito, protegeu o povo das pragas do Egito, livrou o povo do exército de Faraó, de todas as perseguições que eles sofreram na Europa mais antiga e sabe, muita perseguição, os pogroms e tudo mais. E culminou na época de Hitler, né, com o Holocausto. Praticamente 6 milhões de judeus foram mortos, fora toda a perseguição. E houve uma doutrinação contra o povo de Israel. A gente entende e vê que por trás dessa doutrinação existe um inimigo maior soprando essas coisas, né? Mas, em 1948, Israel, enfim, voltou para casa, né? Até por obra, né, muito importante, uma influência muito grande de um diplomata brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Ele teve uma influência muito grande para a criação do Estado de Israel. Então, em 1948, Israel voltou a ser uma nação. Então, embora os inimigos de Israel estejam sempre em seu encalço, Israel está encravado, né, no meio de nações inimigas que querem o seu fim, mas ele está ali desde 1948 e crescendo e se fortalecendo e sendo livrado constantemente de todos os ataques, né? Quando nós vemos a história da Guerra dos 6 Dias, é algo impressionante, assim, né? Todo mundo contra Israel, um estado pequeno, e eles obtiveram uma vitória tremenda. Deus protege o seu povo, né? Que eles vão ter um papel preponderante após a retirada da igreja. Então, a Bíblia, né, diz que chegará um tempo em que os descendentes de Abraão serão restaurados em sua diante do Deus Todo-Poderoso, que prometeu, lá em Isaías 46:10, está escrito: desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada.
Deus tem um propósito para a nação de Israel e esse propósito será cumprido, né? Nós vemos assim que Israel seria o portador, né, da mensagem do evangelho do reino. Mas quando eles rejeitaram a Cristo, nós vamos estudar depois, né, eles entraram em disciplina, uma disciplina espiritual. E quem tomou o lugar, né, de propagar o evangelho foi a igreja, aqueles que se converteram verdadeiramente a Cristo. Então, está chegando o momento em que a igreja de Cristo Jesus, o corpo de Cristo, que está aqui na terra, vai ser retirado, né? Vai ser arrebatado. Israel continuará aqui, né, como nação, e vai começar a cumprir o seu papel, o papel que Deus tem para eles. Então, o corpo de Cristo sobe, é arrebatado. Agora, arrebatamento, né, se fala muito, essa expressão, o que significa? A palavra em grego é arpazo, e tem o significado de tomar, né, tirar para fora, capturar, tirar à força. Então, é dito exatamente o significado, né? A igreja vai ser retirada da terra, num momento, num átimo, né? Então, essa palavra é empregada em diversas situações na Bíblia. Lá em Atos 8:39, uma ação do Espírito Santo do Senhor com Felipe, né? Usa a mesma palavra. Lá, quando Felipe estava ministrando para um eunuco estrangeiro, e aí o batizou, e quando eles saíram da água após o batismo, eles estavam no deserto, longe. Quando eles saíram da água, a palavra diz assim: o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe e não ouviu mais o eunuco. Então, o Espírito do Senhor arpazo a Felipe, quer dizer, arrebatou, tirou, né? O texto de 2 Coríntios 12, também, e que Paulo relata a experiência, né, de um homem que foi, ele próprio, né, foi levado ao paraíso, que ele chama até o terceiro céu, e no verso 4 ele diz assim: esse homem foi arrebatado, arpazo ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é permitido falar. Então, é só um exemplo para nós termos verdadeiramente o sentido do que quer dizer arrebatamento. Então, o verbo, ele converge, né, com o sentido de tirar a força, né? Vai ser algo rápido, né? Algo assim, momentâneo, uma coisa assim tremenda. Mas toda a igreja, dos nascidos de novo, de todo o mundo, serão arrebatados, né? E vão ser levados aos ares para se encontrar com o cabeça, que é Cristo Jesus. Então, quando Cristo vier, o seu corpo, né, a igreja, será tirado da terra até esse encontro. Isso é o arrebatamento. Então, quando isso acontecer, o programa da igreja aqui na terra está terminado, até a sua volta no milênio, que nós vamos estudar também, né? Jesus retira, né, a igreja e Deus volta a tratar com Israel. Israel será novamente, né, que eu diria assim, um instrumento de Deus aqui na terra,
para pregar o evangelho do reino. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, está uma descrição desse momento em que a igreja se encontra com Cristo Jesus e a transformação dos nossos corpos de hoje para corpos gloriosos iguais ao de Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, está escrito: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Essa, então, é a descrição do encontro, né, da igreja com Cristo Jesus nos ares. Em 1 Coríntios 15, 51 a 58, está escrito assim, Paulo falando aos coríntios: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aqui, então, é o momento, né, da transformação do nosso corpo. Algo maravilhoso que vai acontecer. Em 1 Coríntios 15, 35 a 49, está escrito assim: Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos, e que com o corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres,
mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem foi Adão, foi feito alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Essa, então, como dizer assim, a sistemática, né? Como vai funcionar a transformação dos corpos, nossos corpos normais, né? Em corpos espirituais, corpos celestiais. E nós vamos em detalhes, né? Isso mais um pouco à frente, bem explicado, para entendermos muito bem, né? E essa transformação é algo assim maravilhoso que vai acontecer num átimo mesmo, num piscar de olhos, naquele momento em que Cristo vier buscar a sua igreja. Essas palavras estão escritas na Bíblia, né? São revelações proféticas que Paulo trouxe. E essas coisas vão acontecer. Muito que eu diria assim, do ambiente já está se preparando, e eu diria até preparado para esse momento. Então, nós também, como nascidos de novo, como cristãos, que estamos aguardando essa manifestação do Senhor, devemos estar preparados. Amém? Deu o nosso horário. Agradeço a atenção de todos. Uma boa noite, um bom final de semana e na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.